Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Final de semana, precisamente domingo, teremos uma final de 35ª rodada do Brasil da Série B explosiva. Quatro times se enfrentando pela volta à Série A. De um lado, Grêmio e Bahia. E do outro, Sport e Vasco. E é sobre Sport e Vasco que a gente vai falar nesse momento. Jogo esse, que se o Sport que joga em casa vencer, fica com o mesmo número de pontos do Vasco. Não só vai passar se golear. Uma goleada bem grande. Agora a diferença de 5 gols. Acho pouco provável de acontecer. Mas, futebol a gente já viu de tudo. Mas acho pouco provável de acontecer. Mas no ruim, vencendo, o Sport fica com o mesmo número de pontos do Vasco. E coloca uma pressão monstruosa no Vasco da Gama para as próximas rodadas. E o Vasco vencendo, ele abre 6 pontos do Sport. E também abre para o quinto colocado hoje, que é o Sampaio Corrêa, que venceu o seu jogo e está com 52 pontos. Se o Vasco ganhar, vai a 58. Abre 6. E vai ficar faltando 3 rodadas. Então, se o Vasco vence, mais uma rodada, o Vasco praticamente sacramenta a sua volta à Série A. Agora, se perder, o Vasco se complica de vez. E fica muito, não é pouco não, fica muito ameaçado a volta do Vasco à Série A. A mesma coisa do Sport. Se o Sport perde, vai abrir 6 pontos do Sport também. O Vasco. Vai ficar muito complicado para o Sport também. Então, jogo explosivo. Aonde, neste caso, o empate para o Vasco não é de todo ruim. Desde que o Ituano não vença. Porque se o Ituano, que está na 7ª colocação com 51 pontos, ganhar, ele vai a 54. Ele passa ao Sport e o Sampaio Corrêa. Se o Vasco empatar, vai a 56. O Ituano fica a 2 pontos do Vasco. E o Vasco da Gama vai jogar a última partida em São Paulo contra o Ituano. Deu para imaginar a bomba? Então, para o Vasco da Gama, o empate só vai ser bom se o Ituano perder. Se o Ituano ganhar, o empate é ruim também para o Vasco. Então, passando uma geral, a vitória é importante para os dois. Não dá classificação nem para um e nem para outro. Mas para o Vasco, deixa muito encaminhado. Para o Sport, coloca no bolo de vez e mais. Eu já falei aqui num outro vídeo, o Sport ganhando do Vasco, os outros 3 jogos é Londrina fora de casa, Operário em casa e Vila Nova fora de casa. São 3 jogos complicados, sim. Mas, na minha opinião, os jogos do Vasco são mais complicados. O Vasco, depois desse jogo, tem um Criciúma em casa, Sampaio Corrêa em casa e o Ituano fora. O Vasco tem 2 jogos em casa, contra Criciúma e Sampaio Corrêa, onde ele é o mandante. Ele é muito forte, mas são 2 times mais complicados. Aonde o último é contra o Ituano.
Então, o Vasco pode ganhar do Criciúma, ganhar do Sampaio Corrêa, mas se perder para o Sport, ele fica numa situação de ter obrigação de ganhar, porque o último jogo é contra o Ituano lá, principalmente se o Ituano ganhar. Agora, se o Ituano perder e o Vasco ganhar, aí não. O Vasco abre 6 pontos, fica bem tranquilo. Aí desses 3 jogos que faltam, se o Vasco ganhar um, né, vai ter aí o seu acesso à Série A. Porque aí vai ficar faltando 2 jogos, ele já vai estar com 6 pontos de diferença. Aí vai olhar ali vitória, saldo de gol, alguma coisa assim. E de repente nesse imbróglio aí já sacramentou a Série A. Mande. Apitou o juiz. A necessidade maior de vitória é do Sport. O Sport tem que ganhar. Se não ganhar, vai ficar muito difícil para o Sport. E o Vasco? Já vai entrar sabendo do resultado do Ituano. Se o Ituano ganhar, o Vasco também entra com a obrigação de ganhar. Agora, se o Ituano perde, o Vasco vai se contentar com o empate. Ele vai continuar na frente, tanto do Sport, quanto do Ituano, quanto do Sampaio Corrêa. Então é sobre isso, rapidinho, que a gente vai falar. Então eu já peço a você, meu amigo torcedor do Sport, meu amigo torcedor do Vascão, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 4512, está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, né, para falar de política e de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver no live, e você pode dar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar também através do Valeu, que é esse coração com cifrão, que está do lado do compartilhar. Então vamos lá, galera. Quem é que vive o melhor momento? O Vasco ou o Sport? Bom, o Vasco nos últimos 5 jogos ganhou 3, perdeu 1, empatou 1. O Sport nos últimos 5 jogos ganhou 4 e perdeu 1. Nos últimos 3 jogos o Sport ganhou os 3. O Vasco da Gama ganhou 2 e empatou 1. Mas futebol, para mim, o futebol do Sport está sendo melhor jogado do que o do Vasco da Gama. Cara, eu respeito todos os comentários. Agora, você chegar numa fase final dessa e ficar fazendo hashtag demite logo o burro, tira o burro. Porra, e o Sport? Eu queria entender. Como é que chama o cara de burro? Um cara que nos últimos 5 jogos ganhou 4 e perdeu 1. Porra, cara, sim. Acho que eu não tenho muito o que falar. Acho que é melhor ficar quieto, né? E eu vi alguns canais. É isso, respeito. Mas, porra, cara, não tá ajudando em nada. Não tá ajudando em nada. A torcida do Sport agora vai com o treinador que tem até o final e vai apoiar e vai encher o estádio, irmão. O cara vai errar, vai acertar, mas o Sport está na briga. Não ajuda em nada, absolutamente nada. Não ajuda em nada. Vamos ser bem sinceros. É muito fácil falar daqui, da onde a gente está, né? Eu, particularmente, eu não chamo treinador nenhum de burro. Porra, será que eu vou fazer melhor do que o cara? Daqui a uma hora ele falar, ele tem que colocar isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. É muito fácil, irmão. É muito fácil. E tem uns caras que falam assim, porra, tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo. Não consegue dar um chute na bola, não sabe nem como é que bate na bola. Perna de pau toda a vida. Aí fala de achismo, porque não sabe nem como é que chuta a bola. Isso faz diferença, irmão. Você tem experiência como é que
se comporta dentro do campo, como é que se comporta num campo, você faz diferença. Aí você não fala com achismo, você fala com experiência do que você fez. E uma coisa é você jogar pelada na rua. Não estou falando de jogar pelada na rua, não, que todo mundo joga. Estou falando de jogar campo. Então, eu, graças a Deus, eu tenho uma certa experiência. Joguei muito tempo em campo, muitas peneiras, time de terceira divisão. Mas eu parei porque eu me machuquei, eu preferi as lutas marciais ao futebol. Depois acabei me machucando também. Eu fui fazer faculdade, fazer outras coisas. Mas trabalhei em rádio. Então, isso me ajuda na experiência. Não estou falando que quem não tenha não possa fazer. Mas eu não gosto de chamar um profissional de burro. Não sei se eu tenho a capacidade de fazer melhor do que o cara. Mas respeito cada um. Cada cão que lamba a sua. Então, na minha opinião, o esporte pratica um futebol melhor do que o Vasco. Se fosse uma corrida de cavalos, eu diria que o esporte é aquele cavalo que pegou fôlego na reta final. E ele está olhando para a reta lá, para a faixa final, com foco não esquentando muito para quem está do lado. Já o Vasco da Gama, o jockey está lá correndo, mas ele está dando aquela olhadinha para o lado. O jockey que está no cavalo do esporte, ele não está olhando para o lado, ele está olhando para frente. E o do Vasco está dando aquela olhada para o lado. Isso faz o Vasco ratear. O Vasco tem uma pressão também diferente da do esporte, que é a da SAF, né? A 777. Tem uma pressão, uma pressão a mais. Pode influenciar? Eu acho que não muito. Mas a gente sabe, né? Que a 777 Vasco na Série A, esse time do Vasco não vai ficar praticamente ninguém. Vai ficar praticamente ninguém. Nem treinador, nada. Então tem uma certa influência. Né? Eles vão receber para isso? Vão, mas tem uma certa influência. O Jorginho teve aí. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar. Cadê? Aqui. O Vasco jogou no sábado, dia 8. Semana inteira para treinar. E o Sport jogou no domingo, dia 9. Jogou um dia depois. Tem um dia menos de treino. O Sport, mas joga em casa. Joga em casa. Jogou contra o Cruzeiro em casa e joga em casa. Então, acaba compensando, não vai fazer tanta diferença assim. O Sport tem 3 jogadores, né? Que voltam aí. Tem o zagueiro, tem o Sabino, tem um jogador que joga ali no meio para frente. Então tem 3 jogadores que podem os 3 voltarem como titulares ou não, né? Depende aí do treinador. O Vasco tem a volta de alguns jogadores também, principalmente o Alex Teixeira parece que volta, mas não estava sendo titular. Tem o Figueiredo que joga bem, é um bom jogador. Tem o Andrei que é bom jogador. Pode entrar ali com agora me fugiu. O Nenê tem experiência, mas também está ficando no banco. Bom, como um empate é bom para o Vasco, a princípio, né? Principalmente se o Ituano tiver perdido, acho que o Vasco não vai para dentro do Sport. Na minha opinião, eu acho que o Vasco vai esperar o Sport. Eu acho que o Vasco espera
e vai tentar sair no contra-ataque. Porque a necessidade maior é do Sport. O Sport não tem outra alternativa que não seja ganhar o jogo. Para ganhar tem que fazer gol. Para fazer gol você tem que ir para frente. Para ir para frente você tem que arriscar. Acho que o Jorginho vai bem mais cauteloso que o Sport para tentar, na transição, na saída da defesa para o ataque, numa roubada de bola ali no meio de campo, conseguir espaço, explorar a velocidade. Então, talvez ele entre até com o Alex Teixeira mesmo, com 2 jogadores abertos pelas pontas, de repente o Nenê ali pelo meio para enfiar essas bolas. Então, acredito que o Jorginho vai montar o seu time com um bloco um pouquinho mais baixo, com meio campo forte na marcação no meio, explorando o contra-ataque. Não acredito que o Vasco vá para cima. Não acredito. Porque o Vasco está na frente, está a 3 pontos do Sport. Então, Sampaio Corrêa já jogou. Não passa. Quem pode passar é o Ituano. Mas também, quer dizer, quem pode passar? Quem pode encostar é o Ituano. Mas o Vasco vai continuar na frente do Ituano. E depois tem 2 jogos em casa o Vasco da Gama. Então o empate para o Vasco, mesmo que o Ituano ganhe, complica. Mas o Vasco continua na frente. Para o Sport não. O Sport tem que ganhar. O Vasco tem muita dificuldade na saída de bola. Muita dificuldade. Então, irmão, o Sport não tem outra saída. Ele tem que marcar o Vasco na saída de bola. Ele tem que sufocar o Vasco na saída de bola. Tem que sufocar o Vasco. Tem que ficar dentro do Vasco o tempo inteiro. É cansativo. É cansativo. Aí você tem que iniciar, o Sport tem que iniciar 10, 15 minutos de pressão, não deixando o Vasco sair. Não respirar. Depois pode dar até uma tirada de pé, cadenciar mais o jogo, tocar mais a bola. Até baixar um pouquinho o bloco no meio de campo para deixar o Vasco tocar a bola, até para pegar mais gosto. O Vasco, de repente, adianta um pouco as suas linhas, se sente mais confortável. Dá uma tentada ali de contra-ataque. Mas tem que ter esses 2 momentos. No início e no final do primeiro tempo, também sufocar. Segundo tempo, se não estiver ganhando, irmão, é por tudo ou nada. Vai para dentro até cansar. Não deixa o Vasco respirar. Vai ser a maneira do Sport ganhar. Marcação alta, dificultando a saída de bola, porque o Vasco vai ficar dando chutão. Sistema defensivo do Vasco, vamos lá. O Vasco fez 42 gols, tomou 31. O Sport fez 30, tomou 27. O Sport não é um time que faz muito gol. Porém, em compensação, é um time que toma menos gols do que o Vasco. Tomou 4 gols a menos. Então, de repente, aquele um golzinho, o sistema defensivo do Sport é melhor do que o do Vasco. Então, vai para dentro, faz um gol, 1-0 vale 3 pontos. 1-0 vale 3 pontos. Sistema defensivo, vou repetir, o sistema defensivo do Sport é melhor. Então, irmão, como faz poucos gols, tem que ir para dentro. Tem que ir para dentro. Marcação lá em cima. Marcação lá em cima para tentar fazer o gol e depois explorar o contra-ataque. E o Vasco da Gama? Bom, fazer alguma forma de sair dessa pressão do Sport. E qual é uma forma? Se não tem qualidade para sair tocando embaixo, quebrar a bola no meio com alguém para fazer esse pivô para as laterais. Então, quebrar a bola no meio para sair pelos lados é uma saída. Bola longa para os lados ou no meio para fazer esse pivô conseguir gerar
e liberar os pontos. Jogo tático. Jogo tático interessante. Mas a vantagem é do Vasco de poder empatar, mesmo com o Ituano ganhando. Vai se enrolar um pouco. Vai ficar com o Ituano no cangote se o Ituano ganhar. Mas vai continuar na frente. Então, não é um jogo igual o Bahia e Grêmio, que o empate pode ajudar os dois. O empate para o Sport pode cortar a cabeça do Sport. O Sport não tem outra saída. É vencer. O Vasco ainda tem. O empate não vai cair tão mal assim. Então, que vença o melhor, que tenha um bom jogo e que a arbitragem não atrapalhe. A torcida está reclamando um pouco do árbitro, né? Na verdade, não tem como você confiar em árbitro nenhum aqui no Brasil. É bem complicado, né? O que eu espero é que os árbitros e o VAR não façam nenhuma cagada. Isso é quase impossível, porque toda rodada tem. Mas a gente espera, sonha que não façam nenhuma cagada e não atrapalhe o jogo. Então, que vença o melhor. Um grande abraço, até mais. Valeu, tamo junto. Fui!